Boa tarde a todos. Como a nossa irmã falou, que a partir do momento que a gente coloca o pezinho ali na porta, nós já estamos recebendo tudo aquilo que necessitamos, pois a espiritualidade já conhece-nos e sabe das nossas necessidades. E nesse momento, então, vamos fechar levemente nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual desta casa e agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos de Jesus através da Marinês, que ela seja intuída e que seja colocada cada palavra, o amor dela e também a necessidade do que precisamos ouvir, aprender, assimilarmos e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita de estarmos aqui. Dai-nos entendimento, Senhor, que nós possamos então compreender e praticar o amor, o perdão em nós mesmos e principalmente com os nossos familiares e assim então fazermos do nosso lar um oásis de energias salutares para que o mundo seja melhor também. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Eu acho que virar para o outro lado, né? Isso, agora ficou bom. É uma baixinha e uma altinha. Não, nem tanto. Então, estou mais uma vez grata a Jesus pela oportunidade do estudo, de estar aqui reunidos com todos os irmãos. Então, vamos refletir nesses breves minutos sobre um tema que finaliza o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Não Vim Destruir a Lei, e onde Kardec então inseriu esse tema da tarde de hoje, que é a aliança da ciência com a religião. Então, já a partir do item 8 desse capítulo, ele nos diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material, enquanto a religião revela as leis do mundo moral. Elas têm o mesmo princípio, que é Deus, portanto, elas não podem estar em contradição. Se a ciência tiver razão em relação a algum fato, a religião também terá que ter. Caso contrário, Deus estaria sendo incoerente. Então, assim, a ciência, ela definiu o seu campo de ação contemplando os fatos materiais. A religião se manteve firme nos seus dogmas, ignorando as descobertas da ciência. Ambas deveriam andar juntas, facilitando o desenvolvimento do homem. A incompatibilidade que nos dá a impressão de existir entre ciência e religião ocorre porque cada uma pretende ser a dona exclusiva da verdade. Daí, essa exclusividade gera um conflito que dá, então, origem à incredulidade e à intolerância entre essas duas. Vamos lembrar que lá no século XIX, o desenvolvimento intelectual e científico teve um avanço muito expressivo, contrariando os dogmas daquelas religiões então dominantes, o que gerou um desenvolvimento muito grande do materialismo, que acabou alargando esse fosso existente entre religião e ciência. E nesse contexto histórico, Kardec então compreendeu a importância dos ensinos espíritas nessa revelação do mundo espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o mundo espiritual, sobre o mundo material entre os seres. Ele percebeu que com os estudos novos do Espiritismo, a ciência deixará um dia de ser exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem. A religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas,
conhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina. E Kardec escreveu, então, que a religião, não sendo mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará com a razão e não será possível opor-lhe a lógica irresistível dos fatos. Então, se ambas têm a sua origem na lei de Deus, todos os princípios fundamentais que são alicerçados nessas leis divinas são a fonte e a origem dos conhecimentos da humanidade. Mas, ainda hoje, grande parte dos cientistas atribui o processo de evolução tão somente ao conhecimento material, negando que a sua própria existência é resultante de uma lei maior, né? E que eles mesmos não existiriam sem essa lei. Já a partir lá do Livro dos Espíritos, a partir da primeira questão, os benfeitores espirituais esclarecem que Deus é a causa primária de todas as coisas e que tudo e todos estamos submetidos à lei do progresso. Esse capítulo, Não Vim Destruir a Lei, ele destaca a necessidade do processo evolutivo, na medida em que ocorre a conquista moral e intelectual do homem, como um ser material e espiritual. E assim apresenta o Espiritismo nos seus 3 aspectos, que podem ser simbolizados como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia relacionam essa figura simbólica à Terra, porém a religião é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina será um vasto campo de investigações humanas, como tantos outros movimentos coletivos de natureza intelectual, visando sempre o aperfeiçoamento da humanidade. No aspecto religioso, porém, é que repousa a sua grandeza divina, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Existe uma grande lei de solidariedade que aproxima cada vez mais entre si os universos, as galáxias, os planetas, os povos, os homens, bem como as suas ciências, como instrumentos de evolução nos diversos graus de adiantamento em que se encontram. Mas, enquanto nós não alcançarmos a compreensão dessa inter-relação, dessa lei maior que rege simultaneamente e de forma natural o mundo espiritual e o mundo material, que eles continuamente estão se aperfeiçoando, moral e intelectualmente, através do desenvolvimento das ciências espirituais e materiais, nós, que ainda estamos aqui, ficaremos como aquele pássaro que tem uma só asa, que ele tenta alçar voo e ele vai cair toda vez que ele tenta levantar, porque ele tem só uma asa, vai cair no chão, né? Com uma asa só ele não voa. Inclusive tem uma frase que é atribuída ao grande cientista Einstein, que ele diz: a ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. O chamado século das luzes, ou o iluminismo, que despontou lá em meados do século XVIII e teve o seu apogeu no século XIX, ele teve uma função muito importante nas ciências físicas, no seu progresso, onde então o nível cultural foi se elevando com o aperfeiçoamento do intelecto, propiciou uma melhor compreensão desse mundo material, então teve o seu aspecto benéfico, porque foi gerando mais qualidade de vida em todos os ramos da ciência.
Mas, por outro lado, o pouco progresso do lado moral que não acompanhou esse avanço científico precisou aguardar o tempo certo para que a sabedoria da providência divina, cumprindo aquela promessa que Jesus nos prometeu, enviando então o Consolador prometido, né, que é a doutrina espírita, e dessa forma então nos apresentando essa terceira revelação com as verdades novas dessa nova era. Falando a respeito do caráter da revelação espírita, em A Gênese, no capítulo 1, item 55, Kardec afirma que a doutrina espírita, por apoiar-se em fatos, tem de ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua própria essência, ela se alia à ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, não pode ser contrária às leis de Deus, que Ele é o seu autor. Ele ainda diz: as descobertas que a ciência realiza, observou Kardec, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. Nessa mesma obra, nesse mesmo capítulo, Kardec adverte que o Espiritismo não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Reconhecendo a progressividade do conhecimento e o papel que a ciência representa no processo evolutivo da humanidade, Kardec então escreveu estas sábias palavras que devem nortear os passos de todos nós que já estamos envolvidos no estudo, na divulgação da doutrina espírita. Ele disse: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele, o Espiritismo, se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Mas o que nós vemos é que até hoje Kardec não foi desmentido em um único ponto. O contrário acontece. A ciência caminha na direção da descoberta do espírito imortal e os seus princípios, como os da reencarnação, da influência do mundo espiritual sobre os encarnados, que são cada vez mais aceitos por pessoas não espíritas. No Livro dos Espíritos, questão 917, Fenelon prevê: o Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos e as relações sociais. O conhecimento que a ciência propicia gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, que precisa, então, de conteúdo intelectual. Para crer, é preciso compreender. E o método científico da experimentação e da observação se ajusta bem às finalidades religiosas, tendo provado a existência do espírito. Ainda Kardec afirma que, com o conhecimento do mundo espiritual, das suas leis e as suas relações com o mundo material, que o Espiritismo constatou pela experiência, a fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Toda ideia nova encontra barreiras na sua compreensão e na sua aceitação. Mas os princípios espíritas, sendo esclarecimentos de leis naturais que caminham cada vez melhor compreendidos, pois a ciência somente
não é capaz de atender os anseios espirituais do homem, que juntamente com a satisfação das necessidades físicas e biológicas, quer ser feliz, viver em paz consigo mesmo e com o mundo. Então, dessa forma, com o conhecimento científico e os ensinos espíritas, o homem tem, então, as duas alavancas que irão auxiliá-lo na tarefa do seu desenvolvimento integral. À medida que vamos aprofundando a nossa visão sobre o Espiritismo, observamos que ele não veio como uma religião constituída como as demais, para competir com o entendimento da verdade. É religião no sentido de levar seus adeptos a terem sentimento religioso de ligação a Deus, de elevarem-se acima das coisas materiais no desenvolvimento da sua espiritualidade, pelo uso da razão na aceitação das leis divinas, no esforço de melhorar a si próprio e de melhorar, então, o mundo em que vive. Então, assim, a ciência tem muito a ganhar com as suas revelações, que ampliam esse campo de ação no entendimento maior do mundo em que vivemos e dos seus habitantes. O Espiritismo, como nós sabemos, pelo estudo, ele não se baseia em dogmas. Os seus princípios fundamentais não são obras de assembleias ou fruto de teses acadêmicas. Eles resultam de fatos que se inscrevem nas próprias leis de Deus. Que leis são essas? A existência da alma, a imortalidade do espírito, o progresso constante, a pluralidade das existências, a multiplicidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, as relações entre encarnados e desencarnados. Então, é por todos esses motivos que o Espiritismo se apresenta no mundo em que vivemos como uma religião que não tem nada a temer quanto às investigações científicas e nem foge à discussão dos seus princípios que sejam promovidos por instituições e indivíduos sérios. Não vai entrar em debate que não tenha fundamento, aqueles incrédulos sistemáticos. Agora, dando uma passada pelo Espiritismo e o avanço científico. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Frase de Allan Kardec. Com esse admirável avanço intelectual e científico da humanidade, tem muitas pessoas que se questionam: e o que será do Espiritismo? Será que ele vai ser superado pelas novas descobertas? Como acompanhar a velocidade e o impacto causado pelas novas tecnologias com uma doutrina que foi apresentada ao homem no século XIX, lá em 1857. Intelectualmente, o ser humano deu passos evolutivos grandiosos nesses últimos 100 anos. Viagens ao espaço, sondagens interplanetárias, avanços na área da medicina, progressos tecnológicos. E sobre essas questões, o escritor espírita Deolindo Amorim, ele publicou na Revista Internacional do Espiritismo, em junho de 1973, ele colocou o seguinte texto: a doutrina espírita não nos dá, nem poderia dar, a imagem de um mundo estático ou parado. Não. A lei de evolução necessariamente se faz sentir em tudo. Há mudanças sociais, de conceitos e de estilos de vida, como de técnicas e meios de comunicação. Nada disso, porém, modifica nossas ideias acerca da existência de Deus e dos princípios espirituais que assimilamos,
visto que o Espiritismo acompanha o desenvolvimento das ciências. E mesmo acompanhando e apoiando todo esse avanço tecnológico, científico, o Espiritismo sustenta a supremacia dos valores espirituais nessa ordem progressiva. São valores definitivos e relacionados ao plano superior da vida. Nós vivemos hoje um momento histórico e decisivo no nosso processo evolutivo, que a gente vê se refletindo em todos os campos do conhecimento humano. Na medicina, os exames que facilitam os diagnósticos, os tratamentos médicos e cirurgias avançadas. A dor física cedeu pela ação dos analgésicos, dos anestésicos, e as pesquisas avançam rapidamente nos estudos genéticos e da imunologia. Então, estamos no século das conexões, da inteligência artificial, da comunicação virtual, e a ciência continua crescendo vertiginosamente, ampliando essas comodidades e o bem-estar humano. Mas por maior que seja o progresso dos instrumentos, dos laboratórios, da farmacologia, os problemas de ordem espiritual jamais serão resolvidos unicamente pelos meios materiais, e se não pela formação de uma fé racional, em que o homem se apoie quando está naqueles momentos aflitivos, de vazio existencial, nas horas difíceis. Então, essa revolução moral que vem ocorrendo há 21 séculos, desde que Jesus desceu aqui na Terra, ela marca uma nova era para a humanidade. E ela produzirá um inevitável aperfeiçoamento nas relações sociais. E ninguém poderá se opor, acreditando ou não, ela é da vontade de Deus e resulta da lei do progresso, que é uma das suas leis. Nós temos também, para passar aqui rapidamente, porque o tempo voa, teríamos a citar as obras de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que vieram em complemento a essa codificação de Kardec, onde nessa literatura, quem lê, quem estuda, vê o quanto ele se adiantou, né, em modernas conquistas que a ciência hoje está apresentando e dá o nome de física quântica e tantas outras descobertas. Então, nós temos o Nosso Lar, em livro, em filme, Os Mensageiros, né, onde ali Kardec, na sua obra, ele chama de mundo espiritual, André Luiz vai chamar de esferas espirituais. E a física quântica, na ciência, chama de hiperespaço. Então, tudo a mesma coisa, né? Temos ainda evolução em dois mundos, mecanismos da humanidade, todos esses com temas assim quase que científicos, na verdade, né? E ainda no livro Os Mensageiros, o André Luiz diz que o olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para que possa se tornar perceptível. Agora tem um aviso também, né? O bom senso e a lógica que Kardec nos chama a atenção no seu estudo vai nos possibilitar uma análise sobre tantas outras obras que são tidas como mediúnicas, né? E com revelações científicas, mas que não vão passar de um amontoado de ingenuidade se a gente se debruçar seriamente sobre elas, né, num exame mais cuidadoso. E as redes sociais estão aí repletas, né, dessas mensagens, então a gente tem que ter esse cuidado. Temos também a mencionar a Uniespírito, que é a Universidade Internacional de Ciências do Espírito, quer dizer, essa instituição integra ciência e espiritualidade, com cursos ministrados pelo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um médico neurocientista, pesquisador da glândula pineal, um palestrante renovado que é convidado para dar palestras e cursos nas universidades dos Estados Unidos e da Europa. Ainda temos a destacar o Dr. Paulo César Frutuoso,
um cirurgião oncologista que tem 9 livros publicados sobre a medicina do futuro, medicina e mediunidade, e ele trabalha no lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e dedica já há 46 anos da sua vida à pesquisa e à divulgação da ciência e imortalidade do espírito. Então, assim como esses, teriam muitos outros para a gente colocar, que não é possível aqui nesse momento. E então, para encerrar, nós constatamos que a ciência dos homens vem liquidando todos os problemas alusivos ao reconforto da humanidade. Entretanto, os vencidos da angústia aparecem na terra de hoje como se aglomeravam lá na terra de ontem e despontam de todas as direções. Apesar de todas as facilidades da vida moderna, encontramos criaturas muito infelizes, excessivamente preocupadas com o conforto material, com as questões da matéria, e pagando um pesado tributo que vem por essa constante ansiedade e tensão psíquica. O homem que está esquecido da sua realidade espiritual não encontra tempo para cultivar os valores da alma, permanecendo alheio aos objetivos reais da sua existência. Então, nessa nova era que o Cristo veio nos apresentar, nós não podemos mais pensar que somos apenas um amontoado de células, né? Mas que somos um ser espiritual que existe antes da formação desse corpo e vai continuar existindo após o desencarne. Como somos herdeiros de nós mesmos, cada um de nós está sendo convidado, eu diria até convocado, a tomar uma posição frente a esse momento tão decisivo. Não há mais tempo como fugir desse enfrentamento. E cabe a nós, os espíritas, assumirmos uma atitude de esperança e otimismo, sem sermos ingênuos, porque nós sabemos que cada pensamento, cada atitude pode ser um precioso elemento nessa conquista gloriosa, ou um passaporte para a nossa derrubada. Então, viver, e em especial hoje, é investir em nossa maturidade espiritual. E, para aqueles que tombaram no sofrimento moral, a ciência dos homens não dispõe de recursos. É por isso que Jesus, ao reunir a multidão no topo do monte, expandiu a bandeira da caridade e, proclamando as bem-aventuranças eternas, ele estendeu os seus braços amorosos, mantendo-nos até hoje sob a sua tutela, com o seu amor incondicional. Então, meus irmãos, quando nós pudermos oferecer uma palavra consoladora ou um abraço fraterno, aliviando aqueles que choram, talvez mais do que nós estaremos de algum modo na presença do Cristo, este guia com quem nós aprendemos que o único remédio capaz de curar as angústias da vida nasce do amor, que se derrama sublime da ciência que é de Deus. Então, meus irmãos, agradeço a paciência, muito obrigada e fiquemos todos em paz.